Amados em Cristo, graça e paz no Senhor Jesus. A nossa reflexão de hoje tem como tema: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Pois, amados em Cristo, em se almejando um encontro com Jesus Cristo pelo poder da graça de Deus, somos capacitados a dizer como e com o apóstolo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Conforme 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. E amados, o apóstolo Paulo estava prestes a ser condenado injustamente e estava certo de que seria morto. Mas ele não estava preocupado com o juízo de Nero. Ele se confortava e fortalecia na certeza de que há um justo juiz que é soberano sobre tudo e todos, e que todos os juízes da terra teriam de se dobrar diante desse supremo juiz, e que no dia determinado por Deus, esse juiz, a saber, Jesus Cristo, presidirá o julgamento do qual ninguém poderá escapar. E por isso, então, o apóstolo assim escreveu: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Isso então, conforme 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. E assim, amados, nestes 3 versículos percebemos algo interessante do pensamento do apóstolo Paulo. Neles, o apóstolo analisa sua vida de fé na perspectiva do que estava vivendo, relacionado ao que viveu no passado e o que o esperava no futuro de sua vida. Sempre segundo a graça e promessa de Deus em Jesus Cristo. A Johnny vai nos trazer um cântico. Jesus é o guia, muito paciente, está presente, quer seja onde for. Ele conhece meus pensamentos, todos os momentos é meu bom protetor. Jesus bondoso, alegre aceita e não rejeita o pecador. Jesus bondoso, alegre aceita e não rejeita o pecador. Estou seguindo o seu caminho, é pedregoso, mas não o deixarei. Mesmo que seja muito penoso, eu vou contente, pois nele o céu terei. Deste caminho eu não desisto, pois é de Cristo, não deixarei. Deste caminho eu não desisto, pois é de Cristo, não deixarei. Amados, na afirmação do apóstolo Paulo, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, ele quer expor o que este momento da sua vida significava para ele, fazendo uso de uma metáfora baseada na linguagem sacrificial do Antigo Testamento, pois ele faz referência à ocasião onde o vinho era derramado junto ao altar como uma oferta de gratidão a Deus. Isto é a libação. Vocês podem conferir isso no livro de Números, capítulo 15, versículos 5 a 7.
E assim, amados, o apóstolo olhava para a sua situação presente, admitindo que sua vida estava chegando ao fim, todavia seguro de que o seu martírio era uma oferta de gratidão a Jesus Cristo. Atitude, aliás, esperada de toda pessoa cristã, visto que a pessoa que verdadeiramente segue a Cristo apresenta seu próprio corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, conforme o próprio apóstolo escreveu em Romanos 12:1. E na frase, então, o tempo da minha partida é chegado, observamos que o termo grego traduzido por partida significa desprendimento, libertação ou soltura, no que diz respeito ao desamarrar das amarras de uma embarcação antes da navegação. E Paulo via a morte como sua libertação plena, a fim de poder navegar diretamente para os braços de Cristo, conforme ele ensinou em Filipenses 1:21. E após fazer a análise da sua situação no momento em que escreve a carta a Timóteo, o apóstolo então olha para o passado e declara: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Onde nos convém observar também um termo grego que foi traduzido por bom, que no original significa excelente, gracioso, insuperável, bonito, precioso, recomendável, magnífico ou admirável. E aponta para a importância, então, que o apóstolo dá à vida em prol do Evangelho de Cristo. Ainda que, do ponto de vista humano, essa vida possa ser repleta de privações, sofrimentos, dificuldades e dor. Porque, do ponto de vista da fé, essa mesma vida é um combate nobre, notável, singular e inigualável, que faz valer a pena a qualquer desafio e enfrentamento da adversidade. A expressão "o bom combate" transmite a ideia de algo empreendido com extrema dificuldade, que exige o negar-se a si mesmo, e descreve perfeitamente a história da vida de Paulo firmada em Cristo. Pois o apóstolo Paulo combateu principados e potestades, Satanás, perseguição dos judeus e gentios pagãos. Ele também opôs-se às falsas doutrinas, falsos profetas e apóstolos impostores. Ele denunciou a cultura depravada do pecado, as contendas e os vícios carnais entre os próprios cristãos. E além disso, ele enfrentou a hipocrisia, a rejeição de seus próprios filhos na fé e também a sua velha natureza dentro de si. Assim, o apóstolo olha para tudo isso que faz parte da sua história de vida com Jesus e então exclama triunfante: combati o bom combate. E então o apóstolo Paulo aponta para o fato de que, pela graça de Deus, ele completou o seu ministério, a missão para a qual foi chamado, porque não mediu esforços para que Deus fosse glorificado como o Senhor de tudo. E o grande objetivo de Paulo, obviamente, era a salvação de pecadores através do Evangelho de Cristo, conforme ele mesmo
aponta em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículos 22 a 24, e também no capítulo 10, versículo 31 a 33. Amados, Ele mesmo nos ensina sobre a principal motivação da evangelização, que consiste em Deus ser glorificado pelas pessoas no mundo todo, crendo na salvação que há em Jesus Cristo. Isso podemos ver em Romanos capítulo 1, versículo 16, até o capítulo 3, versículo 20. E ao dizer, guardei a fé, o apóstolo estava afirmando sua confissão de fé. Ele estava dizendo que sua confiança no Deus que o escolheu permaneceu inabalável. E, assim, conclusão de quem disse, combati o bom combate, acabei a carreira. E assim, amados, ele explica o porquê desse resultado final, a saber, a fé que o manteve firme em Cristo até o fim, não reivindicando para si qualquer mérito próprio, como se ele mesmo, por seus próprios esforços, tivesse guardado a fé sem negá-la em nenhum momento. Como o próprio apóstolo já havia também isso ensinado anteriormente em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 8 e 9, que Deus é quem mantém seu povo firme na fé em Cristo até o final. E o apóstolo Paulo, amados, focando o futuro, faz uma extraordinária afirmação. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Conforme o texto de Timóteo antes lido. E, amados, essa afirmação reflete a sublime esperança acerca não só de seu futuro, mas de todos que, como ele, seguem verdadeiramente firmados em Cristo, expressando pela confiança na soberania de Deus, completamente fundamentada na certeza de que aqueles que combatem o bom combate, completam a carreira e guardam a fé, recebem de Deus a promessa da coroa da vida eterna, conforme ele ensinou em 1 Timóteo capítulo 6, também o apóstolo Pedro em sua primeira epístola, no capítulo 5, e também o apóstolo João, no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Salvação essa, então, conferida pelo justo juiz, não pelos méritos pessoais da pessoa cristã, mas pelos méritos de Cristo, conforme também Paulo escreveu a Tito, no capítulo 3, versículos 5 a 7, que diz a respeito de Cristo: Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Essa certeza que podemos viver nos leva ao desejo de sempre rendermos graças a Deus. E daí cantamos. Graças a Deus, dai graças a Deus.
tem poder, tem todo saber, mil maravilhas, as provas do ser divino ser, do seu divino ser, do seu divino ser. Glórias a Deus, dai glórias a Deus, seu nome é santo e seu louvor se eleva aos altos céus, se eleva aos altos céus, se eleva aos altos céus. E que o bondoso Deus acompanhe a cada um de vocês, amados em Cristo, na jornada da vida de vocês, e que, chegando aquele grande dia, também possam, então, afirmar, confirmar a sua fé diante de Cristo, agradecendo a Deus pela graça e misericórdia que nos concede. Tenham um bom dia. Amém.